E a sua briga com a Amanda do MBL, por que que foi? Então, na verdade, ali o que que acontece? Eu sou contra qualquer tipo de injustiça, tá? Eu acho que a Amanda, ela tá pegando Urão pra Cristo, ela tá querendo se aparecer, tá querendo hype em cima das costas dele, né? Então, eu acho que é muito feio você querer se aparecer em cima de alguém. Por exemplo, ela criou uma lei ali que, na verdade, é uma lei que não vai dar em nada, porque ela não tem nem fundamento, né? Então, assim, eu sou contra essa perseguição com ele. Porque, assim, o menino é um cantor. Eu já fiz muito trabalho voluntário dentro dos presídios, tá? E eu não julgo os presidiários. Quando eu levo Jesus para eles, eu levo o arrependimento. Sim. Assim como Jesus não condenou o bandido na cruz, quem sou eu para condenar? Então, assim, eu acho que o Oruan não tem culpa do pai que ele teve. O pai dele cometeu certos crimes e está pagando por isso. Ele está na cadeia respondendo por isso, tá? O menino, ele estudou, ele canta funk e ele tá seguindo o caminho dele. Ele não tá fazendo apologia à criminalidade. Ele não tá. Ela pegou ali trechos de músicas, mas tem músicas muito piores, sertanejas, que fazem apologia a N coisas que são inaceitáveis. Então eu acho que o que ela fez está sendo muito feio. Ela tá perseguindo um menino que tem tantas coisas pra gente se preocupar, sabe, Vilela, no nosso país, que eu acho tão feio quando alguém tenta menosprezar alguém por causa da cultura dele. Porque, assim, o funk é uma cultura, né? Ela tem que ser respeitada, porque são pessoas que vivem aquilo. E quando você canta o que você vive, você não está fazendo apologia, você está cantando a sua realidade. Então, você cantar, depende da maneira que ela é cantada, aí tudo bem, ok? Vamos fazer o mal para a polícia, ok? Aí tá errado, sim, né? Vamos usar drogas, tá errado. Vamos, né? Quando você incentiva, aí ok, aí tá errado. Mas quando você conta uma realidade do que você vive na favela, eu acho que você tentar calar isso é uma forma de opressão, é uma forma de você calar a nossa liberdade de expressão. E o funk, para muitas pessoas, é esperança, entende? Eu conheço muitas pessoas da favela porque eu já vim da favela, já morei na Coab. Então, é o mundo deles, é o sonho deles, sabe? E você tentar menosprezar essas pessoas é você fazer mal a essas pessoas, entende? Se o menino tivesse fazendo algo errado, aí ok, eu acho que nem assim, eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida. Eu acho que ela, como política, ela tem coisas mais importantes para ela se preocupar, sabe? Só que A ela... treta toda começou por causa Foi disso. por causa disso, porque eu não vi ninguém defendendo o menino. Ninguém. Ela lá, né? Batendo. E eu odeio isso. Eu não sou uma pessoa, Vilela, que você nunca vai me ver na minha rede social falando mal de alguém. Eu não perco meu tempo. Agora, se for para defender alguém, se for para brigar pelo que eu acredito, às vezes nem eu me defendo. Falem de mim, falem o que for. Mas se a pessoa me irrita, se eu vejo injustiça, aí eu falo. E eu achei muita injustiça. Eu não conheço o Oruan pessoalmente, tá? Eu já fui a alguns shows dele. Então, assim, vejo que ele deve ser um menino que sofre muito preconceito por causa da história do pai dele. E eu tenho amigos, Vilela, porque que eu vejo assim, ó. Uma coisa que eu acho muito triste no Brasil é que o traficante, ele é visto como um crime hediondo, igual a um estuprador, igual a um assassino, tá? Só que eu tenho pessoas que eu amo muito que não tiveram uma outra escolha a não ser ir para o tráfico. E não são assassinos, não são estupradores, não são bandidos. Eles venderam droga, eles foram presos por causa disso, mas para sustentar suas famílias. E eles estão lá, privados da liberdade deles, porque foi a alternativa que eles conheceram, porque a mãe já era do tráfico, a mãe já era usuária de crack, ela não teve outra escolha. Então, assim, não houve uma orientação, não houve um cuidado, e são pessoas vulneráveis, que infelizmente foram levadas, né, para esse caminho. Eu fiz muito tempo trabalho evangelístico dentro da Fundação Casa, que é a antiga FEBEM. E eu vi a realidade dessas crianças, sabe? Elas só conhecem isso. Então, assim, é muito fácil você julgar, você condenar, mata.
E eu acho que tá errado, porque assim, existem separação de crimes. Eu acho que tinha que existir penas mais graves para estupradores, até uma castração química. Entende? Eu acho que isso sim, né? A gente não pode matar por causa dos direitos humanos, né? Que foi feita já existe uma política contra a pena de morte, então a gente não tem como, a Constituição, a gente não tem como mudar isso, né? Mas a gente poderia botar leis mais severas para isso. Agora, eu não acho que o meu amigo traficante, ele deve ser condenado como um crime hediondo por ele ter tentado sustentar a família dele, que foi a única maneira que ele encontrou de sustentar, entende? Então eu acho que existe muita injustiça, eu acho que o presídio está muito cheio de pessoas que infelizmente não tiveram outra alternativa, porque eu acho que os ladrões maiores estão dentro da política. Os piores bandidos estão lá em cima, sabe? Que são esses deputados que na hora de levar as verbas para as pessoas, eles desviam dinheiro da merenda, eles desviam dinheiro das escolas. Então os maiores bandidos estão lá em cima, entende? Então eu acho que tem que mudar assim muita coisa, sabe? De justiça, de leis, e tem que ter alguém que queira justiça, tem que ter alguém que lute por isso. Então, eu acredito muito, assim, que quando ela foi atacar o Oruan, eu senti da parte dela um querer crescer em cima dele, sabe? Querer mídia em cima dele, porque ela conseguiu. Porque ela já fez uma lei que não vai ser aprovada, porque está fora da Constituição ali, já é inconstitucional. O que ela criou já é inconstitucional. Verdade, parece que essa lei já até existe, né? Você não pode fazer apologia. Porque ela já está tudo errado ali o que ela fez, entendeu? Já é inconstitucional, não tem como ser aprovada. Mas ela, sabendo disso, ela quis criar esse hype em cima. E eu odeio injustiça, sabe? Mesmo sem o conhecer, eu imagino a dor dele, de ele não conseguir cantar o funk dele, ele não conseguir ter respeito e admiração das pessoas por causa do peso das escolhas do pai dele, entende? Então eu me vi ali como, tipo, poxa, ninguém vai defender o menino? Ninguém tem coragem de defender o menino? Ele, sabe, não tem ninguém com voz porque o pai dele tá preso, sabe? De repente a mãe dele não pode, não tem voz. Então assim, eu sei que eu não sou ninguém. Ele nem me conhece. Eu nem o conheço, mas eu senti... E aí eu questionei ela. Eu disse, só que é engraçado, tá? Ela não me justificou como é que o patrimônio dela cresceu em 2 anos. Você questionou porque assim, isso? questionei. Fui na rede social, eu digo, pois é, querida Amanda. Então, né, porque ela veio me humilhar. Ela veio me humilhar, falou, colocou minhas falas, me humilhou. Que não estudou, que não sei o quê, toda, né? Aí eu fiquei pensando, pois é, engraçado, né? Ela quis me humilhar porque eu defendi o Oruan. E por que ela não justificou como que o patrimônio dela cresceu? Porque assim, ela pediu auxílio emergencial. Uma pessoa que pede na pandemia ajuda do governo não tem dinheiro, tá? E de lá para cá, o que mudou? Que em 4 anos... Desde... Em 4 anos... 2020, né? 2020 até agora... Ela aumentou o patrimônio dela 4 vezes mais. Porque assim, eu tenho uma casa, porque ela disse que foi a casa dela. Só que eu tenho várias casas e a minha casa não duplicou, quadriplicou o valor nesses 4 anos. Então assim, tá incoerente o patrimônio dela. Por que ela não justifica? Então, né, vamos falar de política, que ela seja transparente, honesta, eleita pelo povo, porque ela tá o quê? 2 meses no governo? 3? Foi em janeiro que eles entraram, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Mas não desse ano. Abril, maio. Foi esse ano, né? A gente tá em que? Maio? Estamos em 2005. Maio, 4 4 meses, né, de política. Poxa, o patrimônio 4 vezes mais. O que mudou lá, né? Que ela teve que pedir auxílio do governo agora, 4 vezes mais. Então, eu acho que tem coisas mais importantes para serem fiscalizadas na nossa política, né? Eu acho que tem coisas muito relevantes do que se preocupar se o menino tá cantando ou não com dinheiro público. Porque, assim, se vamos falar de dinheiro público, né? Então, assim, acho que tem que ter uma supervisão melhor dessas distribuição de verbas. Então, acho que é com isso. Daí ela ficou quieta. Aí ela parou. André, você falou que não fala mal de ninguém, é verdade, mas você falou muito bem de uma certa pessoa. Fernando Gil. Eu vi alguns cortes, você deve ter visto também, né, Léo? Falou que bateu um bolão mais do que Cristiano Ronaldo. Ele disse que eu sou a Messi.
Bola de ouro, então. Fale alguma coisa sobre o Fernando Gil, que Ai, parece ser muito simpático. Ele é um Precisamos querido. trazer ele Sempre aqui. quis trazer ele Vamos aqui. trazer ele aqui. Ele é um querido. Como ele é foi um essa história? gentleman. Você chamou ele? Então, na verdade... Desculpa, viu, pastor? Eu só uma curiosidade aqui. Depois a gente tudo volta. certo, tá, tudo certo. tá. tudo Então, bem. o que que acontece? O Gil, ele faz as lives dele, e aí os comentaristas, eles comentam coisas, A né? galera fica comentando Fica lá. comentando. E falou sobre mim. Alguém no Alguém chat. no Ou ele chat, já- alguém no Ah. chat falou se gravaria comigo, se faria um conteúdo adulto comigo. E E ele? ele ferro nela. É? E Aí isso chegou pra viralizou você. Aí de chegou uma até você. maneira que chegou É? até mim. Aí eu olhei, eu digo, né? Então vamos lá. Aí mandei mensagem, ele não respondeu. Mandei no direct, só que ele não tinha visto. Ah, tá. Aí eu mandei. E aí nisso ele foi convidado num podcast. E aí. Perguntaram? Perguntaram. E aí ele disse. Daí ele. Não lembro exatamente o que ele falou. Mas no resultado da história toda, acabou acontecendo da gente se encontrar. A gente ficou no Rio de Janeiro junto. Mas como você chegou nele? Mandou É, mensagem? eu mandei direct, daí ele não viu, daí depois ele viu. Ah, tá. Aí eu comentei ali nos comentários do Instagram dele, Sim. daí todo mundo marcou ele, daí a gente começou a conversar. Aí eu pedi os exames, né, de HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, gonorreia, clamídia, que eu peço todos os exames para qualquer pessoa que vá me relacionar. Tá vendo, Léo? E aí... Pedi esse exame aí também. E aí a gente acabou, né, nos encontrando e foi incrível. Ele é maravilhoso, ele é educadíssimo, enfim, foi muito E ele é legal. animadaço, Ele né? é Falando animadaço. sobre. Foi muito legal. Foi muito legal. E jogou descalço, hein? Sim, sem caneleira. É. Sem caneleira. Eu falei sobre isso, ele ficou morrendo de vergonha. Mas assim, né, o que acontece é que tava tão bom, e porque você sabe, a gente não pode ser hipócrita, né? Se você, quem nunca jogou descalço na vida, né? Então assim, de acordo com todos os exames, estando tudo ok, Aí tudo bem. aí tudo bem, até porque assim, não existe risco de eu engravidar nesse momento, até porque eu me cuido, enfim. E foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa. Mas recomendo que usem camisinha, tá, gente? Por Nossa, favor. eu pensei que ela falava, recomendo sair com o Fernando Gil. Achei que ela ia falar, recomendo. Tá? O que eu fiz, não faça isso sem uso Claro, de preservativo. claro. Né? Porque foi uma conversa, um bate-papo e acabou saindo e acabei falando.